a adorar o Senhor, a render graças, porque o Senhor é bom e Ele já chegou nesse lugar, amém? Que bom que você veio adorar, que bom que você venceu a cama, os seus desafios, que você conseguiu levantar, se arrumar, ficar de pé. Olha como nosso Deus é bom, né? Você conseguiu. E esse é motivo de glorificar o Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmos, capítulo 9. Aleluia. Salmos, capítulo 9. Louvor a Deus pela sua justiça. O Senhor tem sido justo contigo? Amém? Ele tem sido justo conosco. Ele tem sido fiel, verdadeiro e sempre presente. Aleluia. Salmo 9 diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Amém? A ti, ó Altíssimo, cantarei louvores. Foi para isso, Senhor, que nós nascemos. Fecha a tua palavra, pode colocar no banco e comece a dar a Ele uma oração de gratidão. Comece a falar com o seu Pai: fica bem-vindo aqui, Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Eu vim para te adorar. Eu vim para cantar louvores ao teu nome. Eu vim para te engrandecer, Senhor. Aleluia. Porque eu entendi o quanto eu preciso de ti, o quanto eu preciso da tua presença, o quanto, Senhor, é necessário na minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter me encontrado, por ter me aceito, Senhor. Obrigado porque eu posso levantar as minhas mãos para te adorar. Eu posso erguer a minha voz a ti, Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu tenho uma casa chamada casa de oração, onde eu posso entrar para te adorar. Obrigado pela minha igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado um local para que a gente possa, juntos em comunhão, adorar teu nome. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fique à vontade neste lugar. Essa casa é sua, Senhor, e nós somos o teu povo que escolhemos viver para a tua glória. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Se você orou, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Se você está vivo, aplauda esse Deus que é maravilhoso, que é justo, fiel. Aleluia. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Agradecido seja o nome do Senhor. Deixa a sua palavra aberta em Romanos 15, 13. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, por essa atuação tua neste lugar, Senhor. E te pedimos, ó Pai, a tua orientação, a tua ajuda nesse momento tão importante, Senhor, que é a pregação da tua palavra, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, ele possa estar trabalhando em cada coração por intermédio de cada palavra, Senhor, nesse pouco espaço de tempo que eu tenho, Senhor, o teu Espírito possa trabalhar de uma forma sobrenatural, de uma forma profunda ao coração desse teu filho. Eu coloco a minha vida em tuas mãos, diante da minha incapacidade, primeiramente, de estar neste lugar e de poder passar alguma coisa, e conto com a tua ajuda nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Romanos 15, 13. Aleluia. O diácono, ele disse, finalizando a escola bíblica, com duas perguntas, né? E me chamou a atenção uma das perguntas que ele fez para a igreja: como é difícil,
é difícil acreditar em Deus, na sua palavra e manter a estabilidade nessa crença diante das adversidades e das lutas. O tema do nosso ano, a qual nós vamos trabalhar, é o ano da esperança. Da esperança, né? O ano da esperança. E fica difícil manter a esperança e a fé sem a palavra de Deus. É impossível, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a minha fé, a minha esperança, ela é fortalecida pela palavra de Deus. Ela é alimentada pela palavra de Deus. E hoje eu vou tentar colocar para a igreja 3 princípios básicos que eu preciso ter em relação à minha fé e à esperança que é gerada no meu coração, para que eu possa agradar a Deus e para que a minha fé, a minha esperança, ela possa ter resultado. De que o Senhor espera de mim e de você. Romanos, 15 e 13. Paulo, ele orienta a igreja de Roma, incentivando eles a guardarem a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. Aí ele finaliza aqui o capítulo 15, no versículo 3, dizendo o seguinte: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, de alegria, paz e crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Então isso quer dizer o seguinte, que para mim ter uma motivação correta de como eu vou utilizar a minha fé, de como eu vou utilizar a esperança que é gerada no meu coração, eu preciso da ajuda do Espírito Santo, de Deus. Aí as adversidades, elas chegam na nossa vida justamente porque você colocar a tua fé quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, é muito fácil. Mas a gente tem uma grande dificuldade para exercer essa fé e essa esperança em meio às dificuldades, em meio à adversidade, como foi a pergunta que o diácono colocou para a igreja. Colocou para a igreja na escola bíblica. E eu quero te incentivar a estar na escola bíblica. Se esforce para estar na escola bíblica, porque é aqui na escola bíblica que você tira as suas dúvidas, que você tem no teu coração, que a gente vai aqui interagir juntamente com a igreja, que você tem a oportunidade de poder colocar diante aqui da Assembleia as tuas dúvidas e nós chegarmos a um esclarecimento. Se esforce, porque se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, se você não buscar ter conhecimento da pessoa de Cristo, de Deus, fica difícil você exercer a sua fé. Fica difícil. Há uma grande diferença entre fé e esperança. Porque muitas vezes eu posso exercer a minha fé, exercer a esperança, e ela ser avaliada por Deus como inútil. Inútil. Isso está lá em Romanos capítulo 1 Coríntios 3, a gente vai ver por quê. Aqui, em resumo, a fé é acreditar que já é verdade. Esperança é aguardar que se concretize depois. É que o Paulo fala aqui, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Bem diferente do Abraão. O Abraão, ele teve uma fé que Deus admirou de uma tal forma, porque a fé do Abraão foi contra a esperança.
das três principais situações que ele teve que exercitar a sua fé, foi quando Deus chama ele e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Foi a primeira situação que ele mostrou a fé dele. Depois, quando ele estava com seu corpo amortecido, Sara com seu corpo amortecido, já era velha em idade, não tinha nenhuma possibilidade, não tinha nenhuma esperança de exercer a sua fé, e ele creu. E Paulo fala isso também. E depois foi quando Deus pediu seu filho Isaque. Então nós vimos essa atitude de Abraão, vamos dizer assim, que uma fé que foi totalmente focada naquilo que Deus mandou ele fazer, e ele, diante das circunstâncias que eram desfavoráveis diante dele, ele conseguiu exercer a sua fé e ser restituído naquilo a qual ele procurava. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, que é totalmente focada na palavra de Deus, que é totalmente focada, convicta naquilo que Deus fala. E esse primeiro princípio que eu preciso ter na minha vida cristã, é a seguinte: é ter conhecimento da palavra de Deus. Lucas 6, o Paulo fala, Jesus falando: por que vocês me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Aí Jesus ele vem falando: todo aquele que vem a mim, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que cavou uma profunda cova e ali lançou seus alicerces. Sobrevieram os vendavais, os ventos, a chuva, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, a primeira característica, o princípio que eu preciso ter na minha vida, como um homem de fé, é quando eu tenho conhecimento de Deus e lanço meus alicerces na palavra de Deus. Cavar uma profunda cova significa trabalhar em se empenhar e ter conhecimento da palavra de Deus, ter conhecimento da pessoa de Deus, ter conhecimento dos seus atributos, porque nós temos muitas vezes uma pregação às vezes superficial da pessoa de Deus. A gente procura mostrar justamente às vezes um exemplo. O lado de Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus tem prazer em perdoar, Deus é maravilhoso. Mas tem outros lados da pessoa de Deus que às vezes, diante de certas situações que nós passamos na nossa vida, fica difícil de nós entendermos, porque não temos a compreensão, muitas vezes, dos outros lados de Deus. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Deus, ele é atemporal. Deus, ele não vive dentro desse princípio de criação. É um dos pontos que muitas vezes dificulta o nosso raciocínio de Deus. Deus, ele criou, Deus é o Criador do passado, Deus é o Criador do presente, e Deus criou o futuro. Ele está fora desse conceito. Então, às vezes, nós queremos empregar, tentar entender Deus dentro do princípio que nós vivemos, conceitos de espaço, tempo, passado, presente e futuro, quando Deus não se aplica a isso. Ele está fora disso. Ele é o Criador disso. Então, o primeiro princípio que eu tenho que ter é o seguinte: eu preciso conhecer Deus. Porque quando eu conheço Deus, diante de determinadas situações, fica fácil eu ter esperança. Fica fácil o Espírito Santo
ele derramar esse estímulo que vai me fazer caminhar, mesmo diante das adversidades, essa virtude, quando eu tenho as minhas motivações corretas. As minhas motivações corretas. O segundo princípio, para resumir, mesmo que eu tenha fé, mesmo que eu tenha esperança, se a minha fé, se a minha esperança não estiver canalizada dentro da vontade de Deus, dentro da pessoa de Deus, do caráter de Deus, fica difícil. Romanos 13 nos mostra isso. Querem ver? Vamos lá em Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos não, 1 Coríntios, quer dizer. Primeiro Coríntios capítulo 13. Diz assim, vou correr. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Olha o versículo 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Mesmo que eu tenha esperança, mesmo que eu tenha fé, se eu não tiver cheio do caráter de Deus, que o amor é o atributo máximo de Deus, que mostra o seu caráter, a sua pessoa, que nós precisamos ter. Se eu ter fé e esperança, se eu não tiver isso, é uma fé inútil. A Bíblia está falando isso. Eu quero te falar 2 exemplos da Bíblia que mostra pessoas mostrando a sua fé em Deus, e Deus ele se surpreendeu, porque essas 2 atitudes dessas 2 pessoas estavam cheias de amor. A primeira é do centurião romano, que se depara diante de Jesus: Senhor, eu preciso que... Ele fala da situação do servo dele. Jesus, eu vou em sua casa. Ele fala: eu não sou digno que entres em minha casa, porque sou um pecador. Só basta uma palavra tua e o meu servo em casa ele ficará curado. Fé, esperança. Aí Jesus ele se admira: meu Deus, eu nunca vi uma fé como essa, como desse homem, nem mesmo em Israel. Mas olha só para onde ele está direcionando a fé dela: o amor que ele tem pelo seu empregado. Uma fé que mostra resultado, uma esperança que mostra resultado, porque está cumprindo esse princípio de 1 Coríntios capítulo 13. Uma fé baseada no caráter de Deus, uma fé baseada numa esperança que é baseada dentro dos princípios de Deus, que é o amor. A segunda é daquela mulher cananeia. Olha, eu fui chamado somente para os filhos de Israel, mas que não é bom que aquela parábola que Jesus fala, dá o pão senão os filhos de Israel. Aí ela fala também os outros homens das migalhas que caem ali dos seus senhores, mas porque a fé daquela mulher estava direcionada para sua filha, para que Jesus curasse a sua filha. E aí Jesus ele fala: mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme a tua vontade, aquilo que você está pedindo. Então, segundo princípio, a gente vê que a minha fé, ela precisa estar baseada, a minha esperança, ela precisa estar focada na palavra de Deus. Se primeiro, conhecimento da pessoa de Cristo, para que, aí Paulo fala aqui, para que o Espírito Santo, diante das minhas motivações, eu possa estar com o meu coração cheio da vontade de Deus, para onde Deus quer me direcionar, para o que Deus quer me mostrar, para que Deus quer me revelar, como foi pregado hoje na escola bíblica, a palavra revelada de Deus, o foco daquilo que Ele quer fazer na minha vida. Aí as coisas vão começarem a acontecer.
Então essa foi a oração que Paulo fez em prol da igreja. E Senhor, enche a igreja no conhecimento da tua presença, porque Paulo entendia que a igreja ia passar por adversidades, que a igreja ia passar por apertos, e esses apertos que muitas vezes nós passamos, nós não conseguimos colocar a nossa fé, a nossa esperança em prática, por falta do quê? Do entendimento daquilo que Deus está fazendo. Aí há esses questionamentos que nós escutamos. Senhor, eu te servia como do Asaf lá no Salmo 73. Eu ando correto na tua presença. Acontece que estou passando por aperto, mas às vezes esse aperto ele tem um propósito. E diante desse aperto, dessa adversidade, Ele quer que você mantenha a tua esperança. Aleluia! Ele quer que você não desmoreça, continue firme, porque há um resultado positivo. Romanos capítulo 8, versículo 5, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele coloca a motivação certa no nosso coração, para que as nossas palavras elas venham de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer fazer, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí tem outro ponto que quase ninguém fala, diante daqueles que amam segundo o seu propósito. Então tudo vai cooperar, a minha fé vai ser eficaz, eu vou ter uma esperança sadia se eu andar segundo o propósito de Deus. Podemos comparar a relação entre fé e esperança, que são duas coisas distintas. A carta aqui, 1 Coríntios diz isso, que são diferentes, porque aquele divide, ainda ele vem falando aqui que os três são distintos. Aí ele vem no final aqui, agora permanece, no capítulo, versículo 13, agora pois permanece a fé e esperança e o amor, essas três, mas a maior destas é o amor. Então quer dizer, são três coisas distintas. A fé é diferente da esperança. A fé é acreditar que já é verdade. A esperança é aguardar, você aguarda confiante, você aguarda, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que faz você aguardar com perseverança, que faz você aguardar confiante, que não deixa você entregar os pontos, que não faz você se entregar à situação. É o Espírito de Deus que faz isso. Mediante ao quê? A minha busca, mediante a minha obediência na palavra de Deus. Então existem princípios. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Existem princípios que eu preciso empregar para que verdadeiramente eu venha a ser conduzido pelo Espírito de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, para que eu chegue ao propósito, para que eu chegue ao objetivo que Deus espera de nós, para que eu venha andar segundo não o meu propósito, mas segundo o propósito de Deus. Porque a minha fé, mesmo que aparentemente ela venha a ser favorável, mas ela pode ser considerada por Deus como uma fé inútil. Porque Paulo ele fala aqui, ainda que os montes se transportem, se não tiver amor, não vale de nada. Está escrito. Podemos comparar a relação entre fé e esperança com a alegria que sentimos quando vamos realizar, receber, conquistar alguma coisa, baseada em promessas. A fé é porque acreditamos que vai acontecer, e ao mesmo tempo essa convicção causa estímulo, alegria irreprimível, que é a esperança. Aí eu botei aqui, todo aquele que tem esperança se
se enquadra em condições estabelecidas para que aquilo que espera aconteça de uma forma eficaz. Então, se eu tenho fé, se eu tenho esperança, existem condições estabelecidas pela palavra de Deus, que são os princípios bíblicos. Princípios bíblicos, contexto bíblico. Não é otimismo, mas uma expectativa confiante e segura na concretização das promessas de Deus, principalmente a vida eterna em Cristo. Esse terceiro ponto que eu vou salientar agora é o seguinte: se a minha fé, se a minha esperança, Paulo fala isso, está voltada somente para as coisas desse mundo, eu sou o mais miserável dentre os homens, diz a palavra. Como está canalizada a sua esperança? Como está canalizada a sua fé? Nas coisas deste mundo, que é passageira, que é efêmera, ou está canalizada na eternidade? Como muitas igrejas estão ensinando hoje, a pessoa se canalizar a sua esperança, a sua fé, simplesmente numa casa própria, num carro, numa restauração de relacionamento. Não é errado, isso não é errado, é o nosso cotidiano. Nós precisamos dessas situações elas serem resolvidas na nossa vida, mas o meu ponto principal da minha esperança, o ano da minha tem que estar em quê? Na salvação da minha alma. Porque eu posso conseguir todas essas coisas, eu posso viver 20 anos bem financeiramente, eu posso viver 20 anos bem com a minha família, eu posso viver o tempo que for, mas o que adianta nesse período de tempo eu perder a minha salvação? 1 Timóteo 6,17. Então aqui eu estou te falando para você alguns princípios básicos aonde a minha fé ela precisa estar firme, a minha esperança. Diz assim, 1 Timóteo 6,17: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos nem com esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, olha só, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento. O que Jesus fala? Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome, mas ajuntei tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. É nisso que Ele quer que a nossa fé esteja, que a nossa esperança esteja. Aí Ele vem finalizando, no versículo 19: que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar o quê? A vida eterna. Nós vamos sair desse conceito de atemporalidade para tomar o conceito eterno. Aí vai sair desse plano de criação, esse plano que nos limita para entrar numa nova etapa, que é o conceito eterno. O desgaste não vai mais nos tomar, as lutas não vai, eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Esse conceito é o mais importante. O
conceito que da falsa esperança. Uma falsa esperança. Aí Paulo vem mostrando para o Timóteo esse conceito. O Timóteo, nas suas pregações, procura mostrar às pessoas para que eles não depositem a sua esperança nas coisas desse mundo, para que eles possam herdar a vida eterna. É isso que Paulo está falando para o Timóteo aqui, o jovem pastor. É uma das recomendações que Paulo está dando para Timóteo. Aí eu te pergunto, onde está a tua esperança? Será que você tem pensado na vida eterna? Tudo bem, você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa ser alegre. O Senhor, Ele tem prazer nisso. Ele fala lá no Ageu: casem, construam, vivam bem com seus familiares, mas não esqueçam que o principal fundamento da vossa esperança, da vossa fé, é a salvação da alma de vocês. E será que nós temos trabalhado para isso? Será que nós temos lutado para isso? Isso é uma coisa que me perturba todos os dias da minha vida. Eu fico perturbado todos os dias. Meu Deus, se eu perder a minha salvação, e se eu perder a minha alma? O inferno, ele é real. O inferno, ele existe. E a oportunidade que o Senhor está nos dando, pela sua misericórdia, pela sua bondade, por ser tardio em graça, não nos dá o pago a qual nós merecemos diante dos nossos atos, visto como não há logo juízo sobre a obra. O coração dos filhos do homem está sempre disposto a fazer o mal, porque ele é longânimo, porque ele é tardio em graça. Aí a gente se acomoda. Fiz isso. Deus não está vendo. Está vendo sim. É que nem diz lá, se eu não me engano, em Números, no Deuteronômio 32, não sei o que, o vosso pecado vos há de achar. Não tem jeito. O pecado vai, se pecamos, o vosso pecado vos há de achar. Moisés dá essa advertência para uma tribo que não quis atravessar o Jordão, quis ficar do outro lado, porque tinha muito gado, precisava alimentar o seu gado. Aí Moisés diz assim para essa tribo, não lembro qual tribo é: mas quando entrarmos em guerra, é necessário que vocês vão nos ajudar. Se não fizermos assim, o pecado de vocês nos há de achar. E acha, igreja. Aconteceu com Davi, adulterou, matou-se, passaram 9 meses. Quando a criança, o filho de Betseba nasceu, alguns estudiosos falam que foi 2 anos, alguns meses, que o pecado de Davi achou Davi. O profeta Natan foi lá, repreendeu Davi, Deus matou o fruto do pecado, que foi a criança. O pecado de Davi o achou. Mas Davi, ele rasga o coração, ele recorre à misericórdia de Deus, ele chora, ele não rasga somente as vossas vestes, como ele rasga o vosso coração, e Deus vos perdoa. Como diz lá em Joel 2,13: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações, porque eu tenho um mal para fazer contra vocês, mas eu posso me arrepender deste mal pelo vosso arrependimento, diz o Senhor. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus ele é tremendo, mas tem o outro lado que ele é fogo consumidor. Ele vai retribuir. Vai chegar um dia que nós vamos ter que dar conta do nosso pecado, vamos ter que dar conta da nossa vida para Deus, e não tem como fugir disso. Então é nisso que eu tenho, a minha esperança precisa estar firmada nisso. Um dia eu vou estar diante de Deus, e o meu pecado eu vou ter que dar conta para Deus. Aí o que vale tudo isso? Eu aplicar a minha esperança nas coisas desse mundo. O que adianta? Aleluia! Eu preciso ter a minha fé, a minha esperança canalizada em Cristo Jesus.
preciso disso. Eu preciso. A fé nos salva e nos garante a vida eterna. A esperança nos ajuda a não desistir quando as coisas ficam difíceis. E o amor transforma tudo o que fazemos. É o que está lá em 1 Coríntios 13, 2. A fé nos salva. A fé nos salva. A fé em Cristo Jesus. E nos garante a vida eterna. A esperança nos ajuda a não desistir. É isso que Paulo está falando aqui. E Deus ele vai te estimulando. E diante da pergunta que o diácono fez aqui no seminário, hoje na escola bíblica, ele fez uma pergunta muito interessante para a igreja. Mas é essa presença do Espírito Santo que vai te estimular a não desistir diante da adversidade. Porque a pessoa que ela não está alicerçada em Cristo Jesus, que ela não tem conhecimento da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, ela vai entregar os pontos. Ela vai entregar os pontos. É por isso a necessidade dessa oportunidade que nós temos aqui, que a igreja toda tinha que estar aqui pela manhã às 8 horas, para nós interagirmos juntos, para aprendermos um pouco mais de Deus. Não sabemos nada, os professores não sabem nada, mas se nós nos unirmos aqui em unidade, o Espírito Santo, que é o nosso professor, ele vai nos ajudar, ele vai nos mostrar o caminho. Então a esperança ela nos ajuda a não desistir. Esse tema que o Espírito de Deus colocou no coração do pastor, o Senhor ele quer nos ensinar que vão vir dificuldades nesse ano de 2026. Vão vir as lutas. Não vê esse casal agora, que nós estamos falando pela Betina, já começou o ano com esse problema com a filha. Mas o que vai sustentar essa família? O que vai ser esse derramar do Espírito Santo de Deus, a qual nós estamos orando aqui, a igreja de Nova Vila aqui em Itaipuaçu está com essa responsabilidade também, juntamente com todas as outras, de pedir a Deus que enche o coração desse pai, que enche o coração dessa mãe de quê? De força, para eles poderem aguentar até o término dessa situação. Porque com certeza, igreja, a gente faz isso com certeza, com convicção, se as motivações deles estiverem corretas diante de Deus, o Senhor ele vai dar um fim favorável para eles. O Senhor vai dar, não tem jeito. O coração contrito ele não rejeita. Mas eu tenho que manter a minha motivação correta, tenho que manter a minha fé e a minha esperança na palavra de Deus. A esperança ela nos ajuda a ficarmos de pé nos momentos difíceis. Porque ela precisa estar andando, a fé e a esperança precisa estar andando junto com o amor. O amor de Deus ele é incondicional. Ele não vê barreiras. Enquanto a fé é a nossa resposta a Deus, o amor reflete o próprio caráter de Deus, que a gente demonstra para Deus a nossa intimidade, a nossa paixão e o nosso compromisso. Então, quando exerço a minha esperança, quando exerço a minha fé, eu mostro para Deus que eu tenho intimidade com Ele, que eu tenho paixão por Ele, que eu tenho compromisso com a palavra dEle. É por isso que o efeito acontece, é por isso que as coisas acontecem. Não havia motivação para Abraão, não havia motivação nenhuma, só impossibilidade. Não havia possibilidade de esperança para Abraão. Hoje nós temos uma possibilidade de esperança, mas por que Abraão foi considerado pai da fé? Porque não havia possibilidade de esperança para ele. Ele não viu nada favorável para ele acreditar quando Deus falou assim: você vai ter um filho, esse filho é o filho da promessa. Abraão não viu possibilidade. Ele somente teve que se lançar na palavra de Deus, confiar naquilo que Deus falou. Então é essa convicção, é
precisa ter nas Escrituras. Que aqui é a boca de Deus falando para mim. Que diante das adversidades que você está passando, diante da luta que você está passando, da dificuldade, eu quero falar para você nessa noite uma palavra profética, que quando você emprega a tua motivação e a tua fé nessa palavra, pode ter certeza que Deus tem solução para a tua vida. Amém. Deus tem restituição para a tua vida. Deus tem socorro para a tua vida, igreja. Deus tem. Eu tive uma experiência para enfatizar essa palavra. Eu sempre conto esse testemunho aqui. Olha, quando a gente tem experiência com Deus, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que marca a nossa vida. Eu me lembro, né? Isso acontece aqui várias vezes, mas foi uma experiência tão assim espetacular que eu tive com Deus. Foi tremendo, tremendo. Foi quando a minha ex-esposa, ela ficou grávida, Roberta, Matheus está comigo aqui, está muito, ela está com 27 anos, está lá em casa, está dormindo. Né? Aí a Roberta ficou grávida do Matheus, e eu desempregado. Desempregado, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu estava namorando um emprego lá na Presidente Vargas de Leiturista, né? Da SEDAI. E toda semana eu ia lá e via aquelas promessas, aquelas coisas, vai acontecer. Eu me lembro um dia que eu cheguei lá, aí o supervisor chegou para mim, olhou para minha cara, lá no terceiro andar, na Rua da Conceição, chega para o Presidente Vargas. Leandro, não precisa vir mais que não tem vaga. Acabou, perca suas esperanças que não tem mais jeito. Não precisa vir mais. Eu tive uma experiência com Deus tão tremenda, sobrenatural, que eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu chego em casa do escritório lá, e Deus fala de uma forma profunda no meu coração, ali eu ouvi a voz de Deus. Deus falou assim, volta, volta. Cara, eu tomei posse daquela palavra de uma tal forma, que eu voltei. Da mesma jeito que eu cheguei, eu me lembro que eu fiz uma oração, lá na sala da casa da minha mãe, eu orei, fui tomado pela presença do Espírito Santo, eu chorava copiosamente, eu não conseguia parar de chorar. Entrei no ônibus, aí eu me lembro que foi ainda mais para Deus arrebentar comigo. Eu chego no ônibus, aí tinha um folheto assim no ônibus, S55. O ônibus todo cheio, tinha somente um lugar e um folheto assim no ônibus. Aqueles folhetos, né? De evangelização. Aí ele falou assim, os teus pensamentos não são os meus pensamentos, e nem os seus caminhos, os meus caminhos. Aí eu comecei a chorar mais ainda. Cara, quando eu cheguei naquele escritório, no terceiro andar, lá na Presidente Vargas, a mesma pessoa que chegou para mim e disse para mim não voltar, foi a mesma pessoa que falou assim para mim, Leandro, coloca a camisa da empresa e começa a trabalhar. Como entender isso? Meu Deus. É a fé, a convicção na palavra. Essa fé sobrenatural que Deus coloca no nosso coração, que o Espírito Santo, como Paulo falou, que ele pediu para que a igreja tivesse, transborda no nosso coração. E para honra e glória, eu fiquei 7 anos naquela empresa. Porque se eu não desse ouvidos à voz de Deus, eu não estaria empregado. Se eu não desse ouvido à voz do Senhor, eu não teria tomado posse da bênção. Então, quando eu dou ouvidos àquilo que Deus está falando para mim, pode ser adversidade, eu estava passando por uma adversidade, foi uma situação que eu não tinha mais esperança. A minha única esperança foi criar a minha convicção e acreditar no que Deus está falando comigo. E foi daquela forma que a porta foi aberta. Oh Deus, maravilhoso. Abraão creu somente, não tinha esperança na palavra de Deus. Não havia motivação, não havia possibilidade de esperança. Às vezes acontece isso na nossa vida. Nós não temos alguma coisa que nos inspire, que nos motiva, mas a palavra de Deus ela é suficiente. Aleluia. Romanos 4,18. Vou acabar a palavra.
Deus ele é bom, Deus ele é tremendo, vale a pena confiar. Esquece as coisas desse mundo. O mundo não tem mais nada para nos oferecer. Só ilusão. Só ilusão. Ilusão, ilusão, ilusão. Porque tudo vai acabar neste mundo. Mas aqueles que creem em Deus permanecem para sempre. Aleluia. A aparência desse mundo ela passa. Ela passa, tudo vai passar. Mas aqueles que acreditam na sua palavra permanecerão para sempre. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Deus te constituiu. Deus ele tem algo grandioso para a tua vida. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Foi o que aconteceu comigo. Diante de uma, meu Deus, como é que pode? O cara falou não para mim, e no mesmo dia o cara muda de ideia. Como é que acontece isso? Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Aí versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança. Ele creu porque não havia possibilidade. Não tinha nada que motivasse ele. Que seria pai de muitas nações, como Deus tinha falado para ele. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E eu olho o versículo 19, mediante a isso. E não que enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não que duvidou da promessa. Não duvide da promessa. Não duvide daquilo que o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Vai se cumprir. De Deus. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé e esperança. Ele foi fortificado, essa é a esperança, na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que Ele tinha prometido também. O que tinha lhe prometido era poderoso para o fazer, e pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Deus viu Abraão como justo. Deus viu Abraão como um homem temente a Deus, porque Abraão, no seu coração, criou as motivações corretas do que é fé e esperança. Amém. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei o que tem motivado o teu coração a estar na casa de Deus, a vir buscar, a vir nos cultos. Mas eu quero falar para você nessa manhã, querido, em nome de Jesus, que a tua motivação mediante as circunstâncias que você esteja vivendo, de repente a tua descrença esteja vazia, de repente você esteja passando por um problema no seu relacionamento, eu não sei, é uma enfermidade, mas não deixe de crer na palavra de Deus. Não deixe de crer naquilo que Deus falou para você, porque vai se cumprir. Ele vai vir com solução, Ele vai vir com ajuda. Ele vai vir com ajuda. O tio da Esther falou: ó, se você não entrar lá, Esther, do céu vai vir socorro. Do céu vai vir socorro. Eu quero falar para você que do céu vem socorro. Amém. Somente do céu vem socorro. Vamos ficar de pé. Vou fazer uma oração rápida. Diante desses princípios que nós ouvimos aqui, fala que a nossa fé venha ser uma fé eficaz, uma fé que realmente venha transportar os bons, mas dentro da vontade de Deus, porque dom espiritual não salva ninguém. O dom não salva ninguém. Não fique iludido às vezes que você vê pessoas, porque no final do dia até Satanás fará sinais e prodígios, essa palavra, para fazer cair fogo do céu. Não se iluda com isso. Não se iluda. Mas firme
a tua convicção na pessoa do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por essa manhã, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, a profundidade que ela tem, Senhor, a grandeza da tua pessoa. Tu és tão grande, Senhor, tu és tão grande, Pai. Não existe nada nesse mundo que possa se comparar ou usarmos algumas palavras baseadas nessa criação do que é a tua pessoa. Como foi falado hoje em Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para nós, mas as que estão encobertas pertencem ao Senhor. Diante muitas das vezes de incompreensibilidade que nós temos, diante de alguns pontos da tua pessoa, Senhor, até mesmo essa incompreensibilidade mostra o quanto tu é grande. Até mesmo a incompreensibilidade de certos assuntos, Pai, mostra quão maravilhoso tu és e como a nossa fé ela se fortalece nisso. O salmista no Salmo 139, versículo 6, ele fala: é uma ciência tão grande que eu não posso alcançar. O Senhor não está preso a essa criação, Pai. O Senhor não está preso ao passado, ao presente, ao futuro. O Senhor vê tudo simultaneamente, Pai. Tudo bem claro, Pai. A tua palavra diz na carta dos Hebreus que todas as coisas estão claras, nuas e patentes diante daquele a qual não vamos prestar conta. A tua sabedoria me fascina, fico fascinado, Senhor. Eu fico estarrecido, meu Pai. Eu fico sem palavras diante de tão grande poder que está além da compreensão humana, Pai. E muitas vezes, diante dessa grandeza, Pai, diante de todo o universo constituído, de toda a criação, que diante da tua sabedoria e do teu poder é um grão de areia, Pai. É um grão de areia. Tudo aquilo que nós olhamos, nós vemos uma infinidade, algo tão grande, para ti é um grão de areia, Pai. Diante de tal poder, de tal magnitude, Senhor, de poder e grandeza, Pai, ficamos boquiabertos. É nesse momento, Pai, é nessa hora, que diante de tal grandeza, de tal poder, circunstâncias não são nada, as adversidades não são nada, os problemas, as lutas, as dificuldades, os problemas que aparecem na nossa caminhada, eles não são nada, são pequenos, ó Pai, diante da tua grandeza. E quando nós colocamos, ó Pai, a nossa esperança, a nossa fé diante de tal poder, de tal grandeza, de palavra tão maravilhosa, Senhor, que muitas vezes fica encoberta, Senhor, aos nossos olhos e pensamentos, ó Pai. Quando o Senhor chegou lá em Jerusalém, olhou para Jerusalém, né? E o Senhor chorou e disse, Senhor: ah, Jerusalém, se você entendesse e compreendesse o tempo que eu estou perto de vocês, da minha visitação, mas isso está longe aos seus olhos. Eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que o teu Espírito Santo, como Paulo orou fervorosamente, pedindo, Senhor, dá sabedoria à igreja, dá compreensão à igreja da profundidade da tua sabedoria, dá entendimento e sabedoria à igreja para como ela deve se comportar, Senhor, diante da adversidade, para que ela não entregue os pontos, ó Pai, para que ela não se esqueça da tua palavra, para que ela não abandone a fé, abandone a esperança. O que eu peço nessa manhã, Senhor, é que o Senhor enche os nossos corações com a esperança que só pode ser colocada com as motivações corretas pelo teu Espírito Santo, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Sim. Perdoa, Pai, sim, a nossa Deus. negligência, Pai. E que o teu Espírito faça queimar em nossos corações, no coração desta igreja, Pai, o desejo ardente de buscar a tua palavra, de buscar a tua face, Senhor. No nome de Jesus. Visita, Pai, a Betina, Senhor, nesta hora.
milagre agora na vida dessa jovem, dessa criança, de apenas 6 anos, ó Pai. Oh, Jesus. Que a dor, Pai, a incerteza, a incredulidade possa ser varrida agora dos corações dos seus pais e possa dar lugar à fé, Pai. A fé sobrenatural da Tua palavra, Pai. Na cura, na libertação, na restauração da vida dessa criança como tem propósito, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Abençoa esta igreja, Senhor, com a plenitude da Tua presença. Abençoa esta igreja com a plenitude da Tua sabedoria, com a plenitude do Teu Espírito. É o que mais nós precisamos, Senhor. As demais coisas nos serão acrescentadas, ó Pai. No nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Todo-Poderoso. Eu te agradeço, Senhor da criação, pela Tua presença neste lugar. E faço isso, Senhor, no nome santo do Teu Filho amado, Pai, Jesus Cristo, Pai, a qual morreu por nós e nos trouxe vida, uma vida nova e abundância, Pai. Te somos gratos por tudo, Senhor, e fazemos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, igreja rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Diácono Leandro. Que palavra, hein, irmãos? Que palavra. Que palavra. O Senhor, Ele falou assim para Abraão. Então conduziu até ele, ou até fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o pode. Quem pode contar as estrelas aqui? A gente até começa, né? 1, 2, 3, perde. Não tem como. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, e te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Deus estava prometendo algo grandioso para Abraão. E ele pediu a Abraão que fizesse um exemplo de como ele seria poderoso, como ele iria multiplicar essa bênção na vida dele, pedindo para contar os grãos de areia e as estrelas do céu. Assim ele faz com você, assim ele faz comigo nessa noite. Talvez é impossível você contar a areia da terra, grão de areia, não é impossível? É impossível. Contar as estrelas é impossível. Assim, a gente entende que para o homem é impossível, mas para o Senhor, aleluia, Ele tem todos os grãos contados. Meu Deus. Ele tem todos os nossos dias contados. Ele já tem em suas mãos a nossa bênção, o nosso milagre. Por isso que a gente canta aquele louvor: segura na mão de Deus. E quando eu seguro na mão de Deus, eu toco na minha bênção. Agora, se eu estiver longe de Deus, não tem como eu tocar na minha bênção, não é? Que Deus possa abençoar a vida do Diácono Leandro. Que palavra abençoada, né, queridos? Que palavra abençoada. E se você recebeu, aplauda o Senhor por essa palavra maravilhosa. Amém ou não amém? Amém. Olha, você não pode esquecer de fazer o seu pedido da revista da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu ver o tema aqui. Então você não se esqueça. Olha que daqui a quantos dias começa, o chefe, a nova lição? 15 dias. Fundamentos que sustentam. Olha, isso não é uma redundância, não. A nova, estamos estudando essa. O peso do vento. Pastor, o vento tem peso? Tem. Né? Tempestade, diversidade. Agora, a próxima lição. Fundamentos que sustentam. Olha só, redundância. Fundamentos já sustentam, né? Que sustentam a nossa fé. Olha, então, estou com uma expectativa muito boa dessa revista, de nós estarmos recebendo de Deus coisas grandiosas. Então, dê seu nome aqui para a nossa secretária, irmã Tamires. Cadê o... Estava ali atrás, tá no café, já foi lá atrás para preparar um café. Tamires e nosso irmão Danilo, né? Corra, que serão somente quantas revistas? 30. 30.
Ó, temos mais que 30 aqui, escola bíblica. Então, cor, deve começar daqui umas 15 dias já acaba. 15 dias a 20 dias no máximo. A gente já começa com os fundamentos Que sustenta a nossa de vida. sustento. Nossa, eu tentando copiar aqui, ó. Amém. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque nós ouvimos exatamente isso. Fundamentos que sustentam a nossa fé. A tua palavra é o nosso fundamento. É o fundamento para nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa dessa live, Senhor, que precisam viver esses fundamentos. Que precisam viver, Senhor, o que Abraão viveu. Precisam viver o que Timóteo viveu, o que Paulo viveu, Senhor. Nós precisamos ter experiências com o Senhor e falar que esse Deus realmente é poderoso. Muito obrigado, Deus, pelo clamor que se levantou nessa manhã, Deus, por Betina. Não sabemos ainda a resposta, daqui a pouco estarei ligando para lá, Senhor. Eu espero receber boas notícias, Senhor, notícias que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado por esse culto de louvor e adoração, manhã que passamos com Deus neste lugar. Leva-nos em paz para nossos lares agora, acampa os anjos ao nosso redor, nos guarde e nos livre de todo mal. E que daqui a pouco, às 19 horas, nós possamos voltar a esse lugar para continuar a nossa adoração no culto de celebração, culto de louvor e adoração. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, serão com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, e amém, e amém. Vão em paz, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Igualmente, aqui na live, Deus te abençoe rica e abundantemente. Não saia sem falar com a pessoa, abençoa a vida dela, dele, no nome de Jesus. Profetiza aí na vida dele. Olha, ainda temos um café.